Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Na mesma instituição, graduou-se em português, espanhol e italiano. E titulou-se mestre em língua italiana, fazendo um estudo sobre as colocações verbais do italiano. Doutorou-se em linguística, especializando na área de lexicologia e lexicografia, com foco no uso de dicionários por parte de aprendizes de italiano. Fez pós-doutoramento na Università degli Studi di Torino, com foco na fraseologia jurídica e nas questões culturais inerentes ao intercâmbio de estudantes estrangeiros na Itália. É tradutora pública, nomeada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo e também traduz textos literários. Atualmente leciona disciplinas de língua e cultura italiana e de teoria e prática da tradução nos cursos de graduação e de pós-graduação da FEFELESH, que fica na USP de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tem resultados em suas pesquisas públicas em livros e revistas especializadas. Participa com a apresentação de eventos científicos no Brasil e no exterior, cuja temática esteja no âmbito do seu interesse de pesquisa, ou seja, lexicografia, na interface com estudos tradutológicos e de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Esse é o perfil da professora Maria Ângela, e agora eu passo a palavra diretamente para ela. Muito obrigada, professora Maria de Fátima. Acho que eu vou encurtar um pouquinho esse meu resuminho do Lattes, né? Muita coisa. Mas, assim, é um prazer enorme estar aqui nesse evento, né? Agradeço muito também o convite, prazer conhecer aqui, né, os nossos colegas que já apresentaram trabalhos muito, muito bacanas. E aí eu queria dizer que a minha orientadora foi a professora Maria Aparecida Barbosa, que eu tenho muito carinho, e eu sei que ela já esteve muito, né, que já fez muito por todo o norte e nordeste do Brasil, então eu sempre gosto de nomeá-la. E também vou citá-la aqui e trazer as palavras dela. Bem, então eu vou tratar desse trabalho que eu fiz como tradutora, e que depois, assim, foi um trabalho de tradução mesmo. Eu traduzi, né, esse livro, acho que dá para ver aqui na minha... Ah, não dá para ver porque estou compartilhando a tela, né, mas depois no final eu mostro. E aí depois, né, durante a tradução, fiz muitas reflexões, depois terminada a tradução, continuei, né. Aí, deixa eu ver se eu consigo fazer com o Alt 5 aqui. Mudou a tela? Ainda não. Aí vai ser uma briga aqui um pouquinho essa tela. Então, aqui nós temos o original, né? De Kevin Deliriu, da Missione dell'Ultimo Custode, e o que eu traduzi, As Terras Mágicas de Midemil, a Missão do Último Guardião. Para esse tipo de literatura, né, que é a literatura infanto-juvenil, eu vou trazer uma reflexãozinha a partir desse. Mas antes, tratando já desse evento que trata da semiótica das culturas, eu não podia deixar de trazer a palavra da professora Maria Aparecida Barbosa, né? Então, aqui eu vou ler uma parte que ela escreveu nesse livro, Língua e Discurso, de 1978. Ela diz, né, o homem só conhece o universo natural, e aí a gente, né, trazendo o link aqui com a professora Maria Grazia Aristo, que ela já começou a falar sobre isso. O homem só conhece o universo natural através dos códigos por ele mesmo estruturados, com os quais cria um outro universo, diferente do primeiro, mas que ele julga ser o real. Essa atividade codificadora do homem é, de certa forma, influenciada e condicionada pela semiótica natural que lhe oferece modelos de estruturação,
a codificação do universo natural pelo homem. Não é outra coisa senão a visão particular que dele tem, como indivíduo ou como grupo, de forma que esse universo passa a existir para eles, segundo o modelo com que foi estruturado e não pela sua natureza intrínseca, física e fisiológica. Resulta dessa codificação não a cópia, a reprodução, a tradução fiel do universo natural, mas uma organização de dados naturais em relações diferentes, em funções diversas, enfim, que constitui uma visão particular de um grupo humano que nela tem a sua percepção de universo. Esse. Que eu tenho que ambientar com as palavras, acabou ficando meio estranho aqui. Daí decorre que existem diferentes universos. O primeiro deles é o natural, independe da ação codificadora do homem. Entretanto, a partir do momento em que este começa a atuar sobre aquele, relaborando e gerando novos fatos, os fatos culturais, dependentes de sua ação codificadora. Passa-se a uma visão particular e arbitrária, de tal forma que o homem não somente integra todos os dados de sua experiência, como também a si mesmo e se integra nos universos por eles criados. Tornam-se a sua realidade única e absoluta. Chega-se, desse modo, ao universo referencial ou antropocultural, em que cada elemento tem uma função, desempenho, e se define por suas relações de oposição, de dependência aos outros elementos, formando uma imensa rede que pode ser estruturada em código. Esse universo antropocultural, que se apresenta como um primeiro nível de codificação da semiótica humana, é o universo semiológico. Bem, e que se constitui uma visão do anterior, e como ele é diferentemente estruturado, segundo a cultura que lhe é subjacente. A minha tela fica com algumas coisas diferentes aqui. Bem, agora a minha pergunta, né? O universo semiológico da literatura infanto-juvenil atual. É nesse sentido que nós pensamos na tradução. Como traduzir, então? Qual é essa cultura subjacente? Um fenômeno transnacional, porque perpassa diversas nações e culturas diferentes. Nós temos aqui a força dos produtos culturais, né? São livros, cinema, que atua nessa literatura infanto-juvenil. Os jovens e as crianças já são habituados a conceitos e palavras que descrevem mundos fantásticos, né? Em todo o mundo. Esse livro que eu estou traduzindo, As Terras Mágicas de Miden Hill, foi escrito por um jovem italiano que mora na Flórida. E há claramente elementos da cultura desse tipo de romance, que se vale da literatura greco-romana, mas também de elementos da cultura oriental, ameríndia e africana, principalmente relativa à espiritualidade, quando se fala desses outros povos. Há elementos da cultura norte-americana e elementos da cultura italiana, principalmente relacionados à gastronomia. E a minha questão, como então traduzir todos esses elementos dessa forma, a recriar esse universo semiológico na nossa língua portuguesa com a cultura que já é, né, conhecida desse tipo de literatura fantástica, esse mundo fantástico, não exatamente literatura fantástica, mas esse mundo fantástico. E vem a questão de como tomar decisões, né? A teoria ajudando a prática. Aqui eu faço, né, lanço mão dos teóricos, né, do Francis Henrique Aubert, professor aposentado da USP, ele foi meu professor já na graduação, Venuti e Bergman. Só um minutinho, desculpa. O primeiro ponto que eu abordo como professora de tradução, nas disciplinas de tradução, é
O tradutor toma decisões a cada palavra, a cada expressão que traduz. A questão é, em base a que se tomam essas decisões? Aqui os estudos da tradução nos ajudam. O professor Francis Henrique Aubert, em seu livro As Infidelidades da Tradução, de 1994, expõe uma válida reflexão sobre os participantes desse ato tradutório, que podem ser, né, o autor do texto original, o tradutor e o leitor, mas ainda adicionamos os clientes, né, os agentes e o cliente, quem está encomendando, né, essa tradução. Também os códigos, a tradução interlingual e intersemiótica, como a professora Maria Grácia já abordou, e hoje incluímos ainda a língua de sinais, né, nessa tradução intersemiótica. E quais são esses canais? O canal impresso ou oral? Hoje pensamos também na língua oral, na escrita, que né, todos nós, não somente os jovens, né, já estamos tão acostumados a escrever, só que de uma forma, de uma língua da oralidade. A dimensão temporal, qual o momento cronológico da escritura do texto original e da leitura do texto-alvo? A reflexão sobre essas questões nos ajudam a traduzir e a tomar decisões conscientes. Outros estudiosos da tradução que nos levam à reflexão são Berman, Antoine Berman, e Lawrence Venuti, que nos fala da invisibilidade do tradutor, no caso de Venuti, e que, estou aqui brigando com a minha tela para encontrar aqui o mouse, um minutinho. Venuti fala da invisibilidade do tradutor e que este não pode ser invisível, que a sua visão de mundo e suas escolhas tradutórias marcam o seu trabalho. Sempre o tradutor pensa que é invisível, mas ele não é invisível. Ou ele quer, né, o cliente quer que ele seja invisível, mas ele não é invisível. E Bergman, que acena sobre a visão de mundo e como é bom para o trabalho da divulgação literária que seja promovido o estranhamento entre as culturas, que sejam percebidas essas diferenças. Bergman coloca-se contrário à visão da domesticação do texto, que pode chegar a quase a uma adaptação e não uma tradução. Então, nós vimos até no trabalho da professora Maria Grácia, né, as traduções feitas de Machado de Assis, como estavam ali presentes elementos do Brasil do século XIX na tradução italiana. Então, não houve uma domesticação desse texto. Bem, o título em italiano e o título em português. Já começa dali do título, né? As complicações e as tomadas de decisão. Em italiano, nós temos a palavra la missione dell'ultimo custode. Custode, existe essa palavra em português, mas não é muito usado, né? É aquele que cuida, né? Que tem sob custódia. A palavra custódia é mais utilizada. E optei por guardião, porque ao longo da história, né? Há funções desses protagonistas. Tem uma parte aqui olha, consegui, aqui tem uma parte do Zoom que estava cobrindo para mim, né, para eu ver. Há funções de personagens no romance, como esses guardiani, a palavra em italiano guardiani, que são pais adotivos, tios, um professor que protegem esse custode dessas terras mágicas, né? Esse protagonista, que é o custode, ele é um adolescente, e ele tem ali a função de guardar justamente essas terras mágicas, né, de ter sob sua custódia. Então, eu optei por deixar guardião, que é uma palavra mais utilizada em português, que também tem essa noção, né, de cuidar, e aqueles que seriam os guardiões do protagonista passaram a ser, em português, os defensores. Então, foi uma decisão, logo de cara, difícil, porque tinha relação com o título e com todas as funções dos personagens dentro dessa história. Bem, e como tudo isso pode ajudar, né? Ainda para partir um pouquinho da teoria que ajuda a prática, eu gosto muito desse autor, Morini,
ele é professor também de tradução na Universidade de Trieste, né, e ele fala também dos instrumentos práticos, né, como os dicionários, enciclopédias, hoje toda a rede, e quais os procedimentos que nós temos que seguir. Então, uma primeira questão que ele fala é da leitura total do texto. E, muitas vezes, o tradutor não tem tempo hábil para ler, né, tudo, mas é muito importante que leia ao menos uma parte, porque eu não teria chegado à conclusão do guardião e defensor se eu não tivesse lido boa parte do romance. Né? E depois aqui parte também das noções de onomástica, né, trazidas pela professora Vicentina, né, e se abre à esquerda, sobre a antroponímia e a toponímia, que revelam significados através das escolhas denominativas. E Tainin, Utsi e eu mesma, né, que estudei os estudos, né, da fraseologia e da convencionalidade. Lembrando que fraseologia é aquelas palavras que estão sempre juntas, né? Então, eu posso ter um tomar conta, no caso, né, ali do próprio do guardião que toma conta, né? Em português, eu digo tomar conta, eu tenho a palavra tomar e tenho a palavra conta, mas não significa tomar conta, eu tenho aqui A mais B, que é igual a C. Então, a fraseologia trabalha com a língua que é presa, no sentido de que preciso dizer daquela forma, naquela combinação, para que ela tenha um determinado significado. E aqui vou direto já às decisões tomadas, né? Eu tenho na língua de partida, na língua de chegada, quem são dentro desse romance e a motivação dessa escolha. Então, l'ultimo custode passou a ser o último guardião, ele é o protagonista, ele é o Leonardo, é o guardião, né, de Mittenhill. E depois eu tenho esses defensores, que são tios e pais, que não poderia repetir a palavra do guardião. Leonardo, um nome comum, deixei, né? Maia também, com Y também. Aqui já se colocou uma dificuldade diante da antroponímia, né? O Simone, em italiano, eu não posso deixar como Simone, porque é um nome de mulher. E também achei que Simão era um nome muito antigo, né? Aí eu optei por deixar como em inglês, né? Como se fosse um Simon. Depois nós temos aqui Mário, né? Bastante comum. Professora Bona, optei por essa grafia, deixando quase como um título, né? De professor, assim. Todos esses nomes que tinham H, Y, tal, eu deixei até Cinzia, que é um nome bastante comum em italiano, deixei com essa grafia com Y e TH, para ser um pouquinho diferente também. Silischia, que o som de CH, I em italiano, como meu nome, Zucchi, né, tem um som de K, eu optei por deixar a letra K. Feguin, né, eu espero que seja lido como Feguin, mas em português, tendo o H aqui, eu acredito que seria difícil ler como Feijin, mas deixei, né, assim, para causar esse estranhamento. Nesse nome, né, como Antédios, coloquei o acento para deixar mais claro que teria essa pronúncia. Aqui são nomes, né, das criaturas, né, fantásticas, que já em italiano tem uma grafia de nome diferente, também deixei em português. Somente aqui que o autor usa machuis, sempre com S final, que em italiano não tem o S como marca de plural. Então, eu deixei em português o machui, quando era um só, e os machuis marcando o plural. Depois aqui são os nomes de lugares, né, criaturas. O que tem a chamar a atenção é desse spiritello, que o nome em italiano traz já nessa raiz latina espírito, poderia ser já em português, mas eu optei por trazer o nome Trasgo, que também já é conhecido para os leitores de literatura infanto-juvenil no Brasil, e Trasgo existe, né, em lendas no norte de Portugal. Kraken também tem, né, é conhecido até esse nome, são como pequenos polvos. Aqui eu tenho para dizer sobre um certo neologismo, né, para essa parte da gastronomia. Em italiano, gelatine saggia melle. Esse melle é de caramelle, que são balas, né? Então, optei por balas de goma e colocar o nome de saggia melle,
que sadia é sábia, sábio, né, de saggezza, de sabedoria. Então, eu deixei como sábia bala. Usei, às vezes, algumas, como um aposto, né, zuccherotti, coloquei como rosquinhas açucaradas, chamados zuccherotti. Aqui também a formação, né, de palavras como foco dolce, como bolhas de fogo doce, e biribola, eu deixei como bola, poderia ser ainda como bolhas, mas eu achei que soava bem, né, esse biribola. Tavolete de panacá, mas de panaca, né, que panaca em português tem significado, então eu coloquei um acento para panacá. A sopa, né, zupalipa, como a sopa lipa. As beignets, eu traduzi como carolinas, que já é conhecido no Brasil também. Então, eu procurei deixar um pouquinho de estranheza ali nos nomes, mas tentando passar a ideia de alguma coisa conhecida também, né, em italiano, em português, como esse spaccadenti, que é uma tradução praticamente literal de quebra-dentes, que nós temos as cocadas, né, as cocadas que são também como quebra-queixo, então aí eu deixei esse quebra-dentes. E aqui também foi uma escolha, né, esse bunda era o nome de um tipo de lama, de lodo, né, que era uma areia movediça, assim, que sugava, né, as pessoas que entravam lá. Eu não podia deixar esse nome no Brasil, né, como uma lama que se chamaria bunda, né, então eu troquei como bandu para deixar ainda parecido com o original, mas com outro significado. E aqui também todos os nomes, né, sempre nessa linha de deixar alguma estranheza, mas com alguma coisa que seria próximo, obrigada, que seria próximo ao original e próximo à língua de chegada. E agora, para terminar, o tempo já deu, né? O uso dos pronomes, que em português se usa muito pouco, né? Não lhe dou tempo de terminar a frase, com o coração batendo a mil, escancaro a porta e disparo para dentro do quarto. Uma maré de cabeças, cabeçonas, cabecinhas, vira-se de uma só vez em minha direção, fixando-me com olhos de todas as cores e dimensões. Santo céu, onde é que eu vim parar? Essa foi a minha tradução. E eu poderia ter escolhido, não dou tempo para ele terminar a frase, ou uma maré vira de uma só vez, com olhos fixos, mas eu optei por deixar ainda os pronomes, porque em italiano é assim, non gli do tempo, mi porta, mi lancia. Então, o italiano tem muito mais pronomes, porque faz parte da língua italiana o uso de pronomes, mas em português se usa menos. Eu procurei um equilíbrio, trazendo ainda um pouquinho de uso desses pronomes oblíquos. E aqui um pouquinho da fraseologia, né? Eu dou o tempo, em italiano também é do il tempo, e aqui com il cuore che mi batte a mille, eu traduzi como coração batendo a mil. Uma maré, eu também optei por deixar esse estranhamento, porque em português eu diria um montão, ou muitas, ou ainda uma porção, mas eu optei por deixar ainda uma maré para dar aquela ideia de uma onda, né, que chega de uma só vez. E em italiano é svolta no discatto, e eu optei por de uma só vez, em minha direção. Que il cielo mi salve, dove sono finito, eu mantive a ideia do céu, mas né, tirei o que me salve, onde é que eu vim parar, por esse dove sono finito. Então, assim, trazendo um pouquinho ainda daquilo que é do original, mas procurando a convencionalidade dentro da língua portuguesa. Bem, era isso. Eu digo que os estudos linguísticos de diversas linhas auxiliam o trabalho do tradutor. Traduzir é compreender e dizer a partir de reflexões anteriores.